Olá pessoal, tudo bem? Essa é a minha primeira aula no YouTube. Vai ser a primeira de uma série de aulas que estarei gravando durante a quarentena. E essa primeira aula é sobre semiologia e anamnese ginecológica. Antes de começar a aula, quero pedir para vocês me seguirem tanto aqui no YouTube como também no Instagram. No Instagram, a minha página é @medipediabrasil e eu estarei disponibilizando tanto o resumo dessa aula como também um roteiro para vocês usarem durante as práticas. É só me seguir e pedir o material lá no Instagram. Eu espero que vocês gostem da aula, que se tiverem dúvidas, vocês coloquem no comentário, se também tiver sugestões. Lembrando que eu sou uma aluna de medicina, então eu tenho dúvidas assim como vocês, então se achar qualquer erro, é só sinalizar. Lembrando também sobre as referências, eu vou colocar no final. Mas só para adiantar, eu usei basicamente 4 referências, que é o Porto, o Bates, o Rocco e eu utilizei também um artigo de semiologia da USP. Então, gente, para começar, vamos falar sobre um pouco sobre anamnese e exame físico ginecológico. A gente vai ver que essa anamnese e esse exame vai ter algumas características especiais, principalmente porque é um exame que vai expor a genitália, então gera um certo de constrangimento para algumas pacientes. Normalmente o exame não causa dor, mas pode gerar um pouco de desconforto, principalmente para aquelas pacientes que estão um pouco nervosas, ansiosas, tensas. Então, o profissional, durante a anamnese e o exame físico, ele deve mostrar segurança, empatia, profissionalismo durante toda a consulta. É uma consulta que vai precisar ainda mais de privacidade. A gente sabe que alguns locais que a gente vai trabalhar ou estagiar não tem as condições mínimas necessárias ou não é um ambiente adequado para as consultas, mas mesmo assim, com medidas simples, a gente pode garantir maior conforto e privacidade para essa paciente. São várias formas de medidas simples que a gente pode fazer, como por exemplo, a gente pode mudar a posição da mesa, da maca, se ela estiver principalmente em frente à porta. A gente tem que garantir que a porta esteja fechada durante a consulta. A gente pode colocar também uma placa lá fora para dizer para não ser interrompido. Porque já pensou, a paciente está falando alguma coisa sobre a intimidade dela ou alguma informação sobre violência, ou seja lá o que for, e no momento que ela está falando, alguém abre a porta ou bate na porta, então esse momento às vezes pode ser perdido. Também, em relação ao exame, a gente pode utilizar tanto jaleco descartável como lençol, ou então aqueles papéis que servem para cobrir a maca. Isso tudo é só para evitar a exposição do paciente e a paciente se sentir mais confortável. Lembrando que essa consulta ocorre em 2 momentos, que é a anamnese e o exame físico, e lembrando que a primeira parte a paciente deve ser atendida sentada e vestida, e só depois, durante o exame físico, que ela vai se despir. Durante o exame, você só vai expor a parte a ser examinada. Então, se você for examinar as mamas, você, quando terminar de examinar, você cobre e continua com o exame. Todo esse cuidado que eu falo sobre anamnese, o exame físico, como se portar, isso é importante porque durante a anamnese é que a paciente vai se sentir confortável e confiante para realizar o exame. Então, se ela se sente constrangida, se o profissional não mostra confiança ou empatia, ela vai colaborar menos para o procedimento. A gente tem que garantir, através dessas medidas, que o exame seja confortável e que não seja traumático, que não seja uma experiência ruim. Até porque não é incomum a gente ver que muitas pacientes reclamam ou até deixam de fazer a coleta do Papa Nicolau ou ir ao ginecologista justamente por experiências ruins da realização desse exame. Na consulta ginecológica, por exemplo, a paciente vai expor a sua vida, vai falar da sua sexualidade. A gente sabe que a nossa sociedade já tem um tabu sobre sexo, então para muita gente falar sobre esse assunto é complicado. Então são assuntos como doenças sexualmente transmissíveis, dor na relação sexual, ou a paciente não tem orgasmo, a paciente sofreu violência sexual, violência doméstica. Então, são temas muito comuns durante a consulta ginecológica e a paciente precisa se sentir confortável e segura nesse ambiente, sem julgamentos, principalmente, e ela vai ter que confiar no profissional.
Nem precisa dizer que o sigilo é fundamental, então nada para vocês que são alunos, assim como eu, de ficar comentando com os colegas sobre o paciente, de ficar conversando dentro do ônibus ou em alguns locais sobre as pacientes. Também tomar muito cuidado com celulares. Às vezes a paciente pode achar que está gravando ou que está tirando foto dela, então evitar usar esse material durante a consulta. Lembrar também que nem sempre a paciente vai se expor e falar tudo na primeira consulta e às vezes vai demorar muito tempo para que ela consiga falar sobre alguns assuntos. Tem algumas pessoas que não vão para a consulta porque tem vergonha de fazer o exame especular ou então de expor a genitália. Então, o profissional pode se colocar à disposição para tirar dúvidas, mostrar confiança até que a paciente se sinta confortável de realizar o exame. O profissional também deve explorar com respeito informações não relatadas. Então, às vezes, a paciente dá informações curtas ou então não fala sobre o assunto. E às vezes você pode perguntar de várias formas ou repetir as perguntas para a paciente se sentir confortável e falar sobre essa situação. Uma forma de você explorar também é repetir o que a paciente disse. Então, vamos supor que ela fala: "Ah, eu já me acostumei com isso". Aí o profissional pode falar: "Já me acostumei com isso? Como assim? Não entendi". A senhora pode repetir? Então, ela pode acabar falando mais sobre o assunto. Às vezes a paciente fala assim: "Ah, a vida é assim mesmo". Aí você pode perguntar: "A vida é assim como, dona Maria?". Não entendi. Então, às vezes você perguntar assim para o paciente, ele pode falar mais sobre essas questões e às vezes pode a chave do problema às vezes está nessas palavras que a paciente não quis dizer. É importante também que a gente tome cuidado, porque se a paciente se sentir desconfortável ou mostrar resistência em falar algumas informações, o paciente deve, ou o profissional, deve respeitar e não constranger a paciente. Outro fator importante é adequar a anamnese de acordo com o grau de instrução da paciente. Muitas pessoas não entendem os termos médicos e ficam com vergonha de falar que não entenderam e acaba dizendo sim para tudo que a gente pergunta. É importante também, durante a consulta, deixar a paciente falar. Não é incomum de, muitas das vezes, as pacientes reclamarem que não falou nada durante a consulta ou que o médico não deixou falar. É importante também não interromper quando a paciente estiver falando e perguntar se a paciente tem alguma dúvida sobre a doença, sobre o assunto, sobre a medicação, principalmente se você prescreveu ou solicitou algum exame. Então, você deve perguntar se a paciente tem dúvidas e uma dica é você pegar e pedir para a paciente explicar para você ou repetir as orientações que você deu. Então, se você prescreveu uma medicação e diz lá que ela tem que usar durante 7 dias, todo dia à noite, você pode perguntar: "E aí, dona Maria, como é que a senhora vai tomar esse remédio?". Então, quando você pergunta, aí você dá para saber se realmente ela entendeu o que você falou. A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso à saúde e a gente precisa garantir que seja uma consulta completa, adequada, que o paciente não saia com dúvidas, até porque tem mulheres que esperam consultas desde dias a meses. Então, já pensou se você esquece de fazer uma pergunta importante durante a consulta, ou então não deixa a paciente falar, expor suas queixas, então ela esperou tanto por essa consulta e depois sai ainda com dúvidas ou ainda sai sem resolver o seu problema. A gente não sabe quando ela vai poder voltar. Então, tem serviços que demoram meses ou então a paciente nem consegue ir de volta. Então, a gente precisa garantir que de fato foi uma consulta adequada. Também tem algumas profissões, principalmente mulheres, que trabalham com trabalhos informais, como diaristas, que trabalham na lavoura, no comércio. Esses trabalhos informais, às vezes, as mulheres não vão para a consulta porque às vezes não conseguem marcar e depois, se ela faltar o trabalho, a, a falta do trabalho vai comprometer a renda do mês. Então, é muito importante a gente pensar assim, principalmente quando tem um monte de paciente para atender, pensar que às vezes aquela vai ser a única oportunidade da paciente expor seus problemas, né? Sobre o sigilo e privacidade, como já foi falado, é importante garantir o sigilo
e tomar cuidado com o prontuário médico para que outras pessoas não tenham acesso. E sobre evitar julgamentos, o profissional deve evitar julgamentos, principalmente relacionados a questões de sexualidade. Se a paciente se sentir julgada durante a consulta, ela não vai falar e às vezes aquela informação é fundamental para o diagnóstico. Outra coisa que eu já ia esquecer de falar é que um papel importante dos profissionais da saúde é acabar com alguns mitos. Então, não é incomum muitas mulheres só irem ao médico durante a gravidez, para fazer o pré-natal, ou então para parir. Também não é incomum que algumas pessoas achem que só vai para a consulta ginecológica aquelas mulheres que têm vida sexualmente ativa. Então, a adolescente, a moça, como dizem, não vai para o ginecologista, porque se for, vão achar que teve relação sexual. Então, muitas das vezes, essas mulheres, essas adolescentes sofrem com sintomas como cólicas, que afetam sua rotina ou um fluxo muito intenso, então acaba alterando o seu desempenho escolar. Então é importante garantir e falar para a população que é importante que adolescente. Outra coisa muito comum é às vezes a adolescente demora de demonstrar de amadurecer os caracteres sexuais secundários, então não vai para ginecologista ou para o médico porque ainda não é a moça, então não precisa. E às vezes ela está com algum problema que está retardando isso. Também é muito comum mulheres idosas que já não têm vida sexual ativa, ou aquelas mulheres próximas à menopausa que não têm vida sexual ativa, não irem ao médico porque não tem vida sexual ativa, então não precisa ir. Então, às vezes, a paciente tem alguma alteração no colo do útero, ou um câncer, algum outro problema, e não vai por causa disso. Então, acho que é uma responsabilidade do profissional de saúde desmitificar alguns mitos, informar a população sobre algumas coisas para que eles tenham um acesso adequado à saúde. É importante sobre o prontuário, é importante preencher adequadamente o prontuário, porque a gente sabe que é um documento. Então, além da gente ter um cuidado como guardar, a gente precisa lembrar de preencher adequadamente, mesmo estando com pressa, e lembrar que essas informações que estão no prontuário também vão ser acessadas por outros profissionais da saúde. Então, quando a gente escrever, tem que ser de uma forma que as outras pessoas que olhem o prontuário, eles consigam ler e entender o que está escrito. Além disso, é muito comum não colocarem a data da consulta, dos exames. Então, às vezes, o paciente é encaminhado para outro setor, ou então a gente vai olhar o histórico do paciente e não tem data. Aí você precisa analisar a evolução da doença, a evolução da queixa da paciente e você não sabe por que não tem a data. Nos exames laboratoriais, a gente também precisa anotar a data dos exames. Tem pacientes que podem perder os exames ou então esquecer durante as consultas. Então, se você anotou essas informações no prontuário, facilita muito a vida da paciente, porque se a paciente perder o prontuário, ou perder os exames, ela tem essa informação no prontuário, ou então se ela veio para uma consulta e esqueceu os exames antigos, se tem anotado no prontuário, já facilita muito a vida do paciente. Às vezes você ganha tempo com esse tipo de informação. Lembrar também de anotar o nome do paciente corretamente, não abreviar muito, escrever com letras legíveis, até porque existem milhares de Maria, muitos nomes parecidos. Então, se você não coloca o nome, o número de identificação, às vezes o RG, o cartão do SUS, a data de nascimento, às vezes você não consegue identificar de quem é aquele prontuário. É muito comum ainda, principalmente em prontuário de papel, às vezes a informação ser perdida, porque aquele paciente que vai muito ao serviço, às vezes fica um prontuário enorme, que às vezes até dificulta grampear. Então, se você não preenche adequadamente, às vezes solta essa folha e essa informação se perde. É tanto que em alguns serviços que usam prontuário de papel, eles recomendam de toda a folha de segmento, nova folha do prontuário, colocar as informações do paciente em cima, porque se essa folha se soltar, você tem como saber de quem é o prontuário. A gente sabe que nos últimos anos tem surgido o prontuário eletrônico, mas em muitos locais ainda usam o prontuário de papel e você precisa ter esse cuidado. Eu acredito que vocês já estudaram a anamnese
Então, vocês viram que a anamnese é composta de várias partes e todas elas são importantes. Começando com a identificação, como eu falei, o nome da paciente é importante, colocar a idade, e a idade tem uma característica especial porque é através da idade que você vai criar o raciocínio clínico. Por quê? Pela idade da paciente, se chega no consultório e você vê que é uma criança, uma jovem adulta, uma senhora, através disso você já pode pensar nas principais queixas e principais doenças que acometem cada faixa etária. Então você já começa a construir o raciocínio clínico. Por exemplo, na infância, a gente vê que existe algumas queixas mais comuns, por exemplo, malformações, vulvovaginite, escorrimento, prurido, é muito comum. Já se é um adolescente que chega, você pode imaginar que a queixa dela pode ser uma alteração de menstruação, é aquela adolescente que nunca menstruou, não apareceu as características sexuais secundárias, ou então aquela adolescente que está procurando métodos contraceptivos, ou então sofre com muita cólica. Já na mulher adulta, os distúrbios menstruais que estão ligados às principais queixas. Então, é aquela paciente que apresenta muita cólica, que menstruava e agora não menstrua. É aquela mulher que vai para a consulta porque não consegue engravidar, ou aquela que não deseja engravidar. É aquela paciente que recebe, que sente dor nas relações sexuais, ou que apresenta dor pélvica. Então, você já pode imaginar tanto a queixa como também o diagnóstico. Já na mulher idosa, próxima à menopausa, é muito comum os problemas emocionais, até psíquicos, as distopias, neoplasias. Então, falta de lubrificação também é muito comum. Você também tem aquela paciente preocupada com alguns tipos de câncer, ou então procurando um rastreio para câncer de mama. Então, você já consegue pensar pela idade. Só voltando, uma dica muito boa para os estudantes que vão para esses estágios é estudar tanto as queixas mais comuns, como também os sinais e sintomas de acordo com a faixa etária. Então, você fazendo isso e também estudando quais as principais patologias que acometem as mulheres em cada faixa etária, você já consegue ter um estágio com um desempenho muito melhor. Sobre a cor é muito importante, já que tem algumas patologias que acometem algumas mulheres, como por exemplo as mulheres negras. O mioma é um exemplo disso, que é muito comum. A naturalidade e procedência são importantes porque a gente sabe que em, em algumas regiões a frequência de algumas doenças são maiores. Sobre a profissão, ela é importante principalmente para aquelas mulheres que querem engravidar ou que estão grávidas. Tem algumas profissões, por exemplo, que usa muito material químico, ou então a mulher exposta à radiação. Então pode ser um perigo tanto para a saúde dela, como para a saúde reprodutiva e do bebê se ela já estiver grávida. Então, por exemplo, aquela mulher trabalha num polo petroquímico ou trabalha com radiação, ela pode ser transferida ou de cargo ou de função para não prejudicar a sua saúde. Sobre o estado civil deve ser preenchido. Em alguns locais ou literaturas pede para colocar o nome ou o contato do parceiro no prontuário, no caso para emergência. Dando continuidade sobre a queixa principal é o motivo da consulta. Então, de preferência, nós devemos colocar como a paciente falou. Algumas vezes, essa paciente não vai ser específica ou dizer outra queixa, quando na verdade o motivo da consulta é algo relacionado a algum distúrbio sexual. Então, vai ter pacientes que vai chegar no consultório e vai dizer: eu tenho corrimento, eu tenho dor, ou eu fiz um aborto e tenho complicações. Mas tem outras pacientes que não vão ser específicas. Lembrar também de colocar a duração dessa queixa. Na história da moléstia atual, você vai detalhar essa queixa, colocar o início, as características, se já fez tratamento prévio, se usou algum medicamento, se tem algum fator de melhora ou piora. Então, você vai destrinchar essa queixa principal. E no interrogatório sistemático, às vezes, muitos profissionais se esquecem, mas a gente tem que lembrar que tem outras alterações sistêmicas que podem acabar atingindo a saúde ginecológica e que a gente tem que lidar com a paciente como se fosse um paciente inteiro, né? E não por partes.
Então, a gente sabe que tem doenças sistêmicas que podem interferir na saúde ginecológica, como diabetes. Aí a paciente não tem a diabetes controlada e pode apresentar candidíase, ou então a candidíase vai ser o, o diagnóstico, vai propiciar o diagnóstico de diabetes, porque aquela paciente que está com candidíase e repetição, você pode investigar a glicemia e daqui a pouco a paciente pode ter uma diabetes, ou então a paciente pode ter algum distúrbio de coagulação ou começou a tomar algum anticoagulante e começa a aumentar o fluxo da menstruação. Então você tem que investigar. Sobre o uso de medicações, eu quero dar destaque principalmente para os fitoterápicos e vitaminas e chás, porque tem pessoas que se automedicam, tomam alguns chás e em grande quantidade, ou então tomam algum medicamento e tomam por muito tempo que nem considera que esse medicamento é de fato um fármaco e isso pode interferir na saúde e passar despercebido, principalmente interação medicamentosa. Então, o paciente pode estar tendo interações medicamentosas e quando você vai investigar, ela está usando algum remédio ou um fitoterápico. Uma dica é você perguntar, fazer uma pergunta direta ao paciente e se, por exemplo, ele dizer que sim ou não, você fazer uma pergunta mais específica. Às vezes a gente pergunta para a paciente, você faz uso de algum medicamento? Aí disse não. Aí você pergunta, e quando você tem dor, você toma o quê? Aí é muito comum os pacientes, por exemplo, dizer que tomam anti-inflamatório. Aí disse, você toma quanto de anti-inflamatório? Ele diz, só quando eu tenho dor. Aí quando você vai ver, pede para ver a caixa, já vi várias vezes. Aí o paciente diz que só toma quando tem dor, que é de vez em quando. Aí quando você pega a caixa do medicamento está vazia. Ou então o paciente tem duas caixas vazias. E quando pergunta, você comprou quando essa caixa? Aí diz, há um mês atrás. Então, isso significa que o paciente está tendo tanto uma dor, por exemplo, uma dor que é uma dor diária ou uma dor de grande intensidade que está afetando, como também a paciente está fazendo um uso maior dessa medicação. Então, às vezes, você tem que usar essas estratégias que, às vezes, o que a paciente fala não bate com o exame físico ou com o sintoma que ela está apresentando. Sobre os antecedentes pessoais e alergias, a gente deve perguntar se já fez cirurgias, se já fez transfusões, se já teve infecções prévias. É importante dar ênfase principalmente às cirurgias abdominais, já que a paciente pode ter alguma aderência, alguma obstrução e a queixa dela se manifestar por uma queixa pélvica como dor. Sobre alergias, perguntar sobre as alergias a medicamentos ou qualquer outra coisa e caracterizar se de fato a paciente tem alergia. Porque às vezes a paciente diz, eu tenho alergia a tal medicamento. Sim, mas você sente o quê? Quando a paciente fala o sintoma da alergia, na verdade é um efeito colateral do medicamento. Então, tanto a gente tem que tomar cuidado para não medicar o paciente com o medicamento que ela tem alergia, como também ver se de fato é alergia. Porque às vezes a paciente diz, eu tenho alergia. Sim, mas você sentiu o quê? Eu sinto dor de cabeça quando eu tomo esse medicamento. Eu fico um pouco, a minha pressão baixa. Então, isso não é alergia. Perguntar se a paciente tem prurido, se coça quando toma medicamento, se a garganta fecha, se tem aquelas placas na pele. É importante perguntar isso. Sobre os hábitos de vida, eu dou destaque principalmente o etilismo e o tabagismo, que é muito comum na nossa sociedade. E se a paciente afirmar que fuma e bebe, você tem que caracterizar. Se bebe, perguntar o que bebe e a quantidade. E o cigarro também, se o paciente fuma, você tem que fazer a carga tabágica. Lembrar de perguntar também o uso de drogas de forma cuidadosa, né? Se o paciente já fez uso de drogas e o tipo, e lembrar também de colocar por quanto tempo o paciente faz uso disso. E lembrar também que tem alguns distúrbios alimentares, como bulimia, anorexia, que afetam também a saúde ginecológica, e você pode perguntar. Ou principalmente se, por exemplo, o paciente é muito magra, durante o exame físico ou durante a anamnese você percebe alguma alteração, você pode estar perguntando. E também sobre práticas esportivas extenuantes. Tem aquelas pacientes que são atletas, ou então
fazem essas práticas e podem, por exemplo, se queixar de amenorreia e quando você vai ver é devido a esses hábitos de vida. Também, gente, é importante lembrar que sobre o sedentarismo, eu falei das práticas esportivas, lembrar do sedentarismo, já que a gente sabe que muitas doenças estão prevalentes, por exemplo, como diabetes, a hipertensão, a obesidade, então é importante a gente perguntar. Sobre os antecedentes familiares, investigar diabetes mellitus, hipertensão, câncer, problemas na coagulação, problemas endócrinos e anotar também o parentesco. Não adianta só colocar que a paciente tem histórico familiar e não colocar. É importante colocar quem que teve esse problema. Foi a mãe, o irmão, o pai, o tio, o avô. Então, tem que fazer essa correlação. Nas neoplasias, eu quero dar ênfase à de mama, a de cólon. Outra coisa que eu esqueci de perguntar também é se no local onde mora, se parentes fumam. É importante também investigar também o ambiente que essa paciente está, porque às vezes ela adoece e é o ambiente em que ela convive, é a família que pode ser um fator desencadeante. Também tem que lembrar, gente, das doenças infectocontagiosas, tipo tuberculose, hanseníase, parasitoses, ver se tem casos na família. E sobre a avaliação do psiquismo, muitas mulheres só vão fazer a consulta ginecológica e fazer a coleta do preventivo. Então, às vezes, ela só tem contato com esse profissional e é importante fazer a avaliação do psiquismo, né? Se a paciente está triste, depressiva, às vezes é aquela paciente que sempre vinha arrumada ou alegre e de repente está triste. Então, perguntas simples como você tem se sentido ultimamente, tem se sentido triste, irritada, ansiosa. Então, você pode fazer essas perguntas e, dependendo da situação, a paciente pode expor e, às vezes, pode estar passando por uma depressão, uma ansiedade. E existem alguns períodos que as mulheres são mais propensas a isso, principalmente pós-parto. Tem o blues e a depressão pós-parto, então você tem que investigar. E próximo à menopausa também é muito comum. Aqui, só para falar que eu acabei de passar sobre as principais doenças e antecedentes ginecológicos. Sobre a menarca. A menarca, gente, é a data da primeira menstruação. Então, o que mais chama a atenção é se a paciente menstruou cedo ou menstruou tarde. Então, é aquela menina que menstruou antes do 9, menstruou depois dos 16. A data da última menstruação deve ser anotada, principalmente naquelas mulheres que estão com queixas de amenorreia. Então, parou de menstruar, é muito importante, sempre tem que anotar, mas você vai ter mais enfoque, principalmente se ela tem essa queixa. Você também deve caracterizar o ciclo menstrual. A menstruação vem de quanto em quanto tempo? Dura quantos dias? Uma menstruação, como é o fluxo? Tem que evitar colocar o fluxo normal. Então, às vezes a gente pergunta, a paciente diz, o fluxo é normal. Como é sua menstruação? Normal. Só que o que é normal para mim não pode ser normal para você. Então, normal como? Então, ou então a paciente sangra desde nova e diz que é normal. Por que é normal? Porque ela sempre teve um fluxo mais intenso. Então, a gente tem que investigar se tem repercussão. Então, uma das melhores formas de você caracterizar esse fluxo é perguntar para pacientes quantos absorventes ela usa. Se ela usa do comum ou se usa do mais grosso, que é aquele noturno. Você pode perguntar também, é aquela menstruação que escorre pelas pernas, suja a roupa, você acorda com a cama toda molhada, melada de sangue? Então parece simples, mas tem mulheres que têm fluxos intensos desde cedo e acham normal, como eu já falei. Então, a melhor forma de você caracterizar a paciente também é você caracterizar com ela mesma. Então, o ciclo menstrual sempre foi assim, ou então mudou. Então, é muito difícil também da paciente pegar, a paciente sangrar muito e não ter repercussão sistêmica. Então, além de você perguntar sobre o fluxo menstrual, saber se qual absorvente usa, se sangra, se não sangra tanto, se mela as roupas, e também perguntar se ela tem repercussão sistêmica e se esse padrão mudou. Então, se ela antes não menstruava assim e agora menstrua, chama atenção. Se antes, por exemplo, ela menstruava, sempre menstruou a cada 40 dias, então talvez não chame tanta atenção, porque se ela tem
30 anos, desde os 12 ela menstrua e é a cada 40 dias, pode ser o padrão dela. Agora, se aos 12 anos ela menstruava a cada 28 dias e hoje com 35 ela menstrua a cada 40 dias, então chama atenção. Se antes a menstruação dela vinha 3 dias e agora vem 8, 9, então é um padrão que mudou. Sobre os sintomas pré-menstruais, você deve perguntar também se ela tem dor de cabeça, se tem cólica, dor nas pernas, se tem alteração do humor, se altera o sono, se fica com muito sono, se não dorme, se altera o rendimento no trabalho, na escola. Normalmente, as pacientes que têm sintomas pré-menstruais, elas relatam logo. É uma queixa muito comum. Quando pergunta como é a menstruação, ela já fala: ah, eu sofro muito, tenho que faltar à escola, falto muita dor. Ou então o próprio pai ou a mãe, o parente que for na consulta, principalmente se for adolescente, eles relatam que ela tem uma alteração durante o período menstrual. Outro mito também que é muito comum é que as pessoas acham que as menstruações precisam ser bem sofridas. Então, as mulheres acham assim: ah, é normal sentir cólica, ah, é assim mesmo, não vai passar. E a gente precisa avaliar como essa menstruação afeta a vida da mulher. Se afeta os hábitos de vida dela, se ela deixa de fazer alguma coisa por causa da menstruação, se altera o rendimento escolar, principalmente na adolescentes, se afeta a relação com os familiares durante a menstruação, se falta trabalho. Então é preciso fazer essas perguntas e investigar e, dependendo da patologia ou da queixa, tratar. Então a gente vê que pesquisas mostram que no Brasil, por exemplo, e em outros lugares do mundo, o diagnóstico de endometriose demora de 7 a 10 anos. Então daqui a pouco aquela criança, aquela adolescente que menstruou, que sofreu aquelas cólicas incapacitantes, depois o diagnóstico de endometriose pode ser um diagnóstico tardio e às vezes você poderia manejar ou triar ou de certa forma intervir nessa adolescente desde nova para não chegar em uma situação de fazer o diagnóstico com a doença muito mais grave. Outra coisa é sobre o uso do método contraceptivo. Lembrar de anotar o tempo, né? Usa DIU? Tá bom, beleza. Há quanto tempo botou o DIU? Teve alguma complicação? Teve alguma infecção? Aumentou o sangramento? Ou então, faz uso de pílula? Qual pílula? Desde quando você usa? Você usa como? Porque é muito importante saber que tem muita gente que usa pílula anticoncepcional, toma em horário errado, faz associação com outras substâncias, com outros medicamentos que interferem na eficácia desse medicamento. Então, é muito importante você perguntar. Outra coisa, faz uso da pílula do dia seguinte. Tem gente que usa a pílula do dia seguinte todos os dias, ou então toda vez que tem relação sexual, como se fosse o método adequado. Então, a gente precisa explicar quando deve ser usado, por que de usar, entendeu? Até porque vai perdendo a eficácia e a quantidade de hormônio é muito maior. Então, tem gente que toma. Se tem relação sexual hoje, toma pelo dia seguinte. Se tem relação amanhã, usa. Se não tiver mais em uma semana, não usa. Só usa na próxima semana. Então, é preciso exemplificar. Usa camisinha? Beleza, usa. Usa como? É muito importante saber se faz o uso correto, se o parceiro usa da maneira correta, se em qual momento usa a camisinha durante a relação sexual toda ou só coloca na hora da ejaculação. Por que é importante perguntar? Por causa das doenças sexualmente transmissíveis. É diferente a paciente que usa o tempo todo, desde a penetração, a camisinha, ou então só o parceiro que só usa durante a ejaculação. Lembrando também que algumas doenças como HPV, a camisinha não protege totalmente. Né? Isso se tiver lesões onde a camisinha não cobre. Outra coisa, procedimentos cirúrgicos ginecológicos prévios. Já fez alguma curetagem, raspagem, que é assim que as pessoas falam. Alguma queimagem, que é a cauterização. Então, você adequando pode perguntar. Com muito cuidado, porque tem algumas mulheres que fazem aborto, principalmente em locais que não são adequados, ou faz manipulação, entendeu? Da genitália em aborto. Então, você tem que ser muito sensível a perguntar
Porque às vezes a paciente chega com com a queixa de infertilidade e quando você vai perguntar, depois de muito tempo, descobriu que ela teve um aborto provocado, aí quem sabe gerou alguma lesão. Então tem que ser muito sensível ao perguntar e lembrar de perguntar e adequar principalmente a algumas mulheres que não têm um nível adequado de escolarização. O fluxo vaginal, lembrar de diferenciar o fluxo vaginal do corrimento, lembrar que a vagina tem um fluxo vaginal que normalmente não tem cheiro ou um cheiro característico, a secreção é fluida, varia de acordo com o ciclo menstrual e é diferente dos corrimentos que mais para frente eu vou falar. É importante diferenciar porque muita gente acha que o fluxo vaginal é corrimento, então passa a usar duchas, sabonetes, vários produtos para acabar com esse fluxo vaginal e na verdade acaba desenvolvendo alguns corrimentos. Sobre os antecedentes obstétricos, você vai perguntar o número de gestações e duração de cada uma delas. Lembrar, gente, que às vezes para algumas pessoas elas só acham que gestação é só se você ficou com a barriga grande. Então, engravidou quantas vezes? Já perdeu? Porque tem muita gente que acha que porque não pariu ou então perdeu, teve aborto logo no começo da gestação, que não conta como gestação. Então, dependendo da pessoa, você tem que diferenciar. Então, engravidou, pariu com quanto tempo? Foi com 9 meses? Foi com 7 meses? O número de partos você vai colocar. Também diferenciar se os partos foram naturais ou cirúrgicos. Se fez aborto, você perdeu algum filho? Precisou fazer algum procedimento depois que perdeu? Precisou ficar internada? Teve febre? Entendeu? São algumas formas de perguntar. Também lembrar de perguntar o intervalo entre os partos. Normalmente você vê perguntando a idade dos filhos, então dá para você ver se os partos foram próximos. Lembrar de perguntar os partos prematuros e perguntar o porquê dos partos prematuros, principalmente se for cirúrgicos. Outra coisa é complicação na gestação. Você teve diabetes, teve hipertensão, a gravidez foi tranquila, não foi? Pariu o menino no tempo certo, ou foi antes, ou foi depois? Durante o parto teve alguma complicação? Foi um parto demorado? Foi um parto sofrido? Teve hemorragia? Sangrou? Precisou fazer transfusão? E depois que pariu, foi tudo bem? Teve algum problema nas mamas? Infeccionou? Ficou dolorido, entendeu? Teve febre, teve infecção, precisou ficar internada, entendeu? São jeitos de perguntar para você caracterizar esses antecedentes obstétricos. E sobre a amamentação, lembrando que perguntar também quanto tempo amamentou e se não amamentou ou amamentou por pouco tempo, escrever o porquê. Por que ela não amamentou? Sobre os antecedentes sexuais, lembrar de evitar julgamentos, falar de uma forma tranquila, perguntar qual foi a idade que ela teve a primeira relação sexual, que é a coitarca, número de parceiros. Em algumas situações, você fazer uma estimativa. Às vezes a paciente diz, eu não sei. No último mês você teve quantos? Esse parceiro que você tá, tem parceiro fixo? Não tem. No último ano, você lembra com quantas pessoas você teve relação sexual? No último mês? Nos últimos 2 anos? Então, quando você estreita o tempo, você consegue, às vezes, ter essa informação. Porque, às vezes, a paciente, número de parceiros, eu nem sei, faz tanto tempo. Aí, você pergunta, sim, mas esse ano você teve quantos? Ano passado, nos últimos 5 anos. Aí, às vezes, a paciente consegue lembrar. O passado de doenças sexualmente transmissíveis, como eu já falei para vocês, às vezes a paciente não sabe, então você detalha. Alguma vez já apareceu verruga na sua vagina, na sua vulva? Alguma vez já apareceu umas lesões assim que pareciam bolinhas, doía bastante, depois ficou como se fosse uma úlcera? Já nasceu alguma feridinha na sua região genital? Então, às vezes, a paciente é mais fácil você perguntar assim do que você perguntar assim: você já teve herpes? Às vezes a paciente nem sabe o que é herpes. Você já teve sífilis? Não sabe.
Ah, você já teve gonorreia? Então, eu perguntava, você já teve um corrimento purulento? Você já sabe, no local onde você faz xixi, se já teve algum corrimento? Já teve esses tipos de lesões? Aí você caracteriza a lesão ou a doença, que às vezes a paciente diz, ah, uma vez eu tive assim, assim, e falei, e tratei assim, assim. Então, é mais fácil você chegar a essa informação. Sobre a vida sexual, se tem vida sexual ativa, se não tem, perguntar o porquê. Tem gente que não tem uma vida sexual ativa por traumas, por ter dor na relação sexual, por diminuição do desejo. Então, às vezes, ela não tem a vida sexual, não é só porque ela quer, é porque tem alguma doença, alguma patologia, alguma coisa que acomete e você precisa perguntar. Lembrando que nem sempre a paciente vai relatar isso. Se tem vida sexual também, perguntar libido, se tem orgasmo, se tem dor nas relações sexuais, se tem sangramento após a relação sexual e se faz uso de preservativo. Lembrar também de, como eu falei, caracterizar se usa sempre o preservativo durante as relações sexuais, porque tem gente que só usa de vez em quando, então é diferente da pessoa que usa sempre, e lembrar de sempre, dependendo do comportamento da paciente, você pegar e solicitar exames de doenças sexualmente transmissíveis, como também hepatite B, hepatite C, etc. Eu trouxe aqui para vocês alguns sinais e sintomas que são mais comuns na consulta ginecológica. O primeiro que eu trouxe foi a hemorragia, que o livro de Porto fala que hemorragia é qualquer sangramento que a mulher tem fora do período menstrual ou que não tem as características de menstruação. Então, ok, a mulher que passa a ter um sangramento que não tem a mesma quantidade de dias, é fora do ciclo, é fora do período que ela menstruava, a quantidade é diferente, a cor é diferente. Então, isso tudo caracteriza um sangramento, uma hemorragia. Outra coisa é a caracterização, alguns livros trazem a hemorragia uterina orgânica ou a hemorragia uterina funcional disfuncional. Na hemorragia uterina orgânica é quando a mulher tem alguma patologia que vai causar esse sangramento. Então, quando você fizer o exame físico ou o exame complementar, você vai achar alguma coisa que justifique. Normalmente, as queixas mais comuns, as patologias mais comuns que causam hemorragia são os miomas, também tem os pólipos, e se você for olhar nesses livros, tem diversas patologias que podem causar o sangramento. Lembrar também, gente, de medicamentos, se a paciente faz uso de medicamentos, e, e vale detalhar chás fitoterápicos, que às vezes a paciente não considera, como também se a paciente tem algum distúrbio de coagulação. Às vezes ela já tem um diagnóstico, esquece de dizer para você, ou então você precisa investigar para descobrir essa patologia. Lembrando que se trata de hemorragia, gente, a gente precisa ver o volume, a característica e o período, principalmente. E eu até já falei algumas formas de você caracterizar esse tipo de sangramento. Sobre a hemorragia uterina disfuncional, o que vale ressaltar é que normalmente são causadas por disfunção ovariana. São disfunções hormonais. Às vezes a paciente tem alguma doença, como por exemplo o ovário policístico, passa muito tempo para de menstruar e por causa disso, depois de algum tempo, ela sangra. Isso tudo devido a algumas alterações hormonais entre progesterona e estrogênio. Para você estudar um pouquinho sobre isso, eu sugiro inclusive que você releia a fisiologia do ciclo menstrual. Quando você revê esse assunto, você entende o porquê acontece a fisiopatologia desse sangramento e também ocorre irregularidades desse ciclo menstrual. Então, eu sugiro que vocês releiam ou estudem um pouquinho sobre esse assunto. Alguns livros trazem essa classificação em sangramentos ou hemorragias ovulatórias ou anovulatórias. Sobre distúrbios menstruais, o Porto traz essa caracterização. Às vezes, alguns profissionais não gostam de usar mais esses termos, né? Mas eu trouxe porque é importante. O primeiro deles é a polimenorreia, que é o quê? Quando a menstruação vai ocorrer um tempo curto, que é menor do que 21 dias. Então, em menos de 21 dias, essa mulher está
tendo a menstruação, então é chamado de polimenorreia. Outro termo muito comum é oligomenorreia, é quando a menstruação ocorre em intervalos maiores que 35 dias. A menorreia é quando essa mulher não menstrua por um período de tempo maior do que 3 ciclos prévios, ou 3 meses normalmente, que alguns livros trazem. Lembrando que a menorreia pode ser primária e secundária. Primária é aquela adolescente, aquela mulher que nunca menstruou, e você vai investigar e tem uma série de diagnósticos diferenciais. E tem aquela menorreia que é secundária, aquela mulher que menstruava e por algum motivo parou de menstruar, que também os diagnósticos diferenciais são outros. Sobre hipermenorreia, é quando a menstruação dura mais de 8 dias. São aqueles ciclos longos, quando a mulher menstrua vários dias da semana, tipo 8 dias ou mais. Na hipomenorreia, alguns livros falam que não é uma queixa muito comum, porque aquelas menstruações com menos de 2 dias, às vezes associada ao uso de anticoncepcionais, tem alguns hormônios que diminuem a quantidade de dias e o volume. Então, alguns livros tratam que não é uma queixa muito comum, até porque a maioria das mulheres que eu conheço não gosta muito de menstruar. Então, quanto menor o tempo de menstruação, melhor. Menorragia é quando há uma excessiva perda de sangue durante o fluxo menstrual. Então, às vezes, as pessoas confundem com hipermenorreia. Hipermenorreia é a quantidade de vezes que ela menstrua, a quantidade de ciclos a cada mês. E menorragia está relacionada ao fluxo. Sobre metrorragia, é quando essa perda de sangue, esse sangramento, não obedece ao ritmo do ciclo menstrual. Por exemplo, ela menstruou, depois de alguns dias, 10 dias depois, ela tem um sangramento nesse período. Dismenorreia é um conjunto de sintomas que pode acompanhar a menstruação, que normalmente é dor em cólica, alterações do humor, sensação de peso nas pernas. Esse termo é um termo mais genérico para uma série de sintomas, um conjunto de sintomas que acompanham as menstruações. Outra queixa muito comum é a dor. Normalmente as pacientes relatam uma dor pélvica, elas queixam de dor pélvica. E como é uma dor, você tem que caracterizar o tipo de dor, né? Que a gente aprendeu. A localização, a intensidade, se tem radiação, o tipo de dor, é cólica, facada, tem alguma coisa que faz começar essa dor? Foi após relação sexual? É após exercício físico? É após ficar parada? Outra dica também é assim, tem relação com o período menstrual? Essa dor começa quando? Quando você está menstruada? Quando não está? Outra coisa muito importante é perguntar, tem sintomas gerais como febre, perda de peso? Porque tem algumas patologias que têm repercussões sistêmicas, ou então agravamento de algumas patologias que a paciente passa a apresentar, por exemplo, febre, algumas infecções, doença inflamatória pélvica pode causar, perda de peso, por exemplo, câncer. Então, você tem que sempre perguntar de fatores associados e diferenciar dor aguda e dor crônica. Por quê? Isso é muito importante. Dor aguda é aquela dor que tem um curto período de tempo. Você também pode perguntar, começou de forma súbita? Não foi? Como é que surgiu essa dor? Há quanto tempo? Porque quando a paciente normalmente chega com a dor aguda, normalmente é inflamatória ou infecciosa. Então, você tem que investigar. É o quê? É uma doença inflamatória pélvica? É um apendicite? Vale lembrar que muitas das pacientes podem relatar dor pélvica e pode ser alguma dor de algum órgão próximo. Pode ser algum acometimento intestinal, pode ser algum acometimento da bexiga, e por esses órgãos estarem próximos e também pelas vias sensitivas serem a mesma, por exemplo, a do reto, a do reto, da bexiga, do útero e da vagina, são vias sensitivas, as mesmas vias sensitivas, então a paciente pode se queixar de alguma dor e dizer que é uma dor pélvica e na verdade ela tem uma cistite. Se for uma dor aguda, por isso que eu falei que é diferenciar, você tem que investigar porque pode ser alguma coisa de caráter emergencial. Por exemplo, uma apendicite, pode ser um rompimento de alguma víscera, por exemplo, a paciente que estava com a gravidez ectópica. Então, você tem que investigar e muitas das vezes precisa de uma conduta mais imediata.
É importante também, principalmente na dor aguda, ver se tem repercussões sistêmicas. Tem alteração na pressão arterial, na frequência cardíaca, tem anemia, tem mal-estar geral, tem vários outros sintomas que você precisa investigar para, inclusive, encaminhar essa paciente para uma emergência. Já nas dores crônicas, são dores que a paciente já tem há um bom tempo, que normalmente não muda a característica, que você também investiga. Uma dor muito comum, que é uma dor crônica, é a endometriose. Como eu já falei, fazer o diagnóstico diferencial das afecções do reto, bexiga, e as principais causas de dor são as inflamações. A endometriose, inflamação ou doença inflamatória pélvica, infecções, doenças sexualmente transmissíveis, pode causar, neoplasias. E o interessante é que as neoplasias, à medida que elas crescem, elas vão comprimindo algumas estruturas e por causa disso elas podem causar dor. A prenhez ectópica, que tem que ser um diagnóstico diferencial em toda mulher que tem vida sexual ativa, e a endometriose, que é muito comum. Sobre a tumoração. Normalmente, a tumoração é uma queixa que não é negligenciada pela paciente. Então, a paciente, ela percebe que cresceu algum nódulo, alguma tumoração na sua vulva, na sua vagina, normalmente ela procura atendimento médico. Só tem que tomar cuidado, principalmente nas pacientes mais idosas, que por questões de mobilidade, alteração visual, ou pela própria idade, às vezes ela não faz uma inspeção adequada do corpo, porque a gente precisa inspecionar nosso corpo, né? Olhar nossa vulva, nossa vagina não tem como, mas olhar nosso corpo como um todo para ver se tem alguma alteração. Então, às vezes, a paciente muito idosa não faz essa avaliação e ela pode ter alguma tumoração. Então, se a paciente chega com a queixa, tumoração, ou você percebe no exame físico, você tem que ver a localização, a época de aparecimento. Tem quanto tempo que apareceu? Quando foi que você percebeu? Ah, eu não sei. Você já lembra que você percebeu? Você já tinha essa idade? Foi na adolescência? Foi após parto? Então, você vai reduzindo para tentar lembrar. Ver a velocidade de crescimento. Esse nódulo, essa lesão aqui, sempre foi desse tamanho? Aí a paciente vai dizer, sempre foi desse tamanho. Ou então vai dizer, não, era pequeno, mas no último ano, no último mês, cresceu bastante. Então, você tem que anotar a velocidade de crescimento. E, como eu já falei, se tem presença de outros sintomas associados. Tem perda de peso, a paciente é idosa, a paciente não é, tem anemia, tem febre. É muito importante você procurar esses outros sintomas. Sobre o corrimento, é importante, como eu já falei, você diferenciar a secreção fisiológica da patológica. Como eu já falei, o fisiológico é como se fosse um catarro fluido ou clara de ovo, não tem cheiro e sem coceira. Falar sem coceira para as pacientes, né? Porque às vezes não sabe o que é prurido. Outra coisa também é que às vezes ela varia de acordo com o período menstrual. Próximo à ovulação, a secreção é mais como se fosse um catarro fluido e próximo à menstruação ele é um pouco mais espesso. Agora, sempre diferenciar, porque normalmente o patológico ele vai ser mais aquoso ou fluido, em uma grande quantidade, vai ser abundante, ele vai ter alteração no odor, ele pode ser fétido, a alteração da cor é importante, principalmente pode ser amarelado, branco, esverdeado, sanguinolento. A espessura também pode mudar e pode ser espumoso. Vale lembrar também de você diferenciar a lubrificação. Tem muitas mulheres que chegam no consultório se queixando, dizendo que tem um corrimento, e quando você vai investigar, na verdade, é a lubrificação durante a relação sexual. Lembrar também que normalmente o patológico é sempre acompanhado de prurido e hiperemia. Sobre o corrimento, existem algumas perguntas que você pode fazer para ajudar a você pensar em algum diagnóstico. O primeiro deles é o seguinte: é em criança?
A gente sabe que a criança pode apresentar alguns casos de vulvovaginite. Também existem algumas situações como má higiene, que podem propiciar um corrimento. Às vezes, a criança também introduz alguns objetos dentro da vagina e, por causa disso, pode gerar um corrimento. Alguns livros falam que, inclusive, um corrimento é meio sanguinolento. Então, são algumas coisas que você deve ficar atento. Lembrar também que algumas parasitoses também causam algum tipo de irritação, porque os vermes migram do ânus para a vagina, então causam uma inflamação, a criança coça. E além disso, corrimento em criança, principalmente se tiver características de infecção sexualmente transmissível, você tem que ficar atento a abuso sexual. Outra pergunta muito comum é se o corrimento tem odor fétido. Algumas patologias, como as vaginoses e a tricomoníase, têm característica por apresentar um odor fétido. Então, se a paciente se queixa desse odor, você pode ficar atento ao que pode ser esse diagnóstico. Além disso, tem que tomar cuidado porque as mulheres têm o seu cheiro, a gente tem o cheiro característico. Então, uma forma de você diferenciar é, por exemplo, muitas pacientes se queixam que o cheiro persiste, além do corrimento, o odor persiste mesmo tomando vários banhos durante o dia. É acompanhado de prurido? É muito comum os corrimentos acompanhados de prurido serem ocasionados por candidíase. Então, muitas pacientes se queixam, às vezes o prurido começa antes do corrimento. Então, se apresentar prurido, você pode pensar em candidíase. Além disso, tem os processos inflamatórios, infecciosos, algumas dermatites, que você também pode investigar. Apresentar dor abdominal ou dispareunia, em algumas situações, podem causar cervicite, principalmente doenças sexualmente transmissíveis, e essa infecção, inflamação pode acender e comprometer algumas estruturas, como o útero, o ovário. Um exemplo disso é a doença inflamatória pélvica. E por causa disso, por causa desse acometimento, além do corrimento, a paciente pode apresentar dor abdominal ou dor durante as relações sexuais. Tem relação com o período menstrual? Em algumas situações, como por exemplo vaginose e a própria candidíase, tem algum tipo de corrimento característico. Na candidíase, muitas mulheres se queixam que o corrimento e o prurido vêm antes da menstruação. Já nas mulheres que apresentam vaginose, elas se queixam que tanto pode ser desencadeado após relação sexual, como também após a menstruação. Isso por causa do caráter básico do sangue e também do sêmen. A paciente tem relação sexual? Se a paciente tem relação sexual e tem múltiplas parcerias, você pode suspeitar de infecção sexualmente transmissível. Lógico que se a paciente não tem relação sexual, você não pode descartar totalmente uma infecção sexualmente transmissível. Você tem que também investigar se a paciente tem prática de sexo oral, se faz uso de objetos, que também podem transmitir algumas doenças. A paciente ter usado algum tipo de medicamento, alguns medicamentos como antibiótico e anticoncepcionais podem alterar o fluxo vaginal, como também causar algum corrimento. No caso do antibiótico, o antibiótico pode acabar alterar a flora vaginal e por causa disso desencadear um corrimento, como também alguns medicamentos. O anticoncepcional pode mudar a espessura da secreção fisiológica e, por exemplo, fazer que a secreção fique um pouco mais espessa e a paciente achar que está com corrimento. E alguns anticoncepcionais também propiciam o desenvolvimento de alguns tipos de corrimento, por exemplo, por candidíase. Quais são os hábitos de higiene da paciente? A paciente toma banho após as relações sexuais. É muito comum e é importante ensinar que as meninas, principalmente as mais novas, se limpem adequadamente. As mulheres precisam fazer sua limpeza da frente para trás, para não levar sujeira do ânus até a vagina. Então, deve ser explicado. Também, se a paciente usa muito desodorante, muito produto com cheiro,
o produto que lava as calcinhas também pode desenvolver alguns tipos de corrimentos e alergia. Então, ficar atento se a paciente usa também muitos produtos sex shop, muito produto químico, com muito cheiro, aqueles produtos que podem causar alergia. Eu achei bem interessante porque no livro de sinais e sintomas fala sobre a característica de alguns corrimentos e pelos achados tanto da anamnese como exame físico, você pode pensar em um diagnóstico provável. Lembrando que é um diagnóstico provável. Algumas pesquisas mostram que muitas das vezes há uma suspeita de uma etiologia de um patógeno, só que quando você faz o exame, vem uma etiologia diferente. Então você vai tratar, vai investigar, mas nem sempre a etiologia é a mesma da suspeita clínica. Então a paciente chega até você com corrimento branco, grumoso, que é aquele aspecto de leite cortado ou então de ricota. Ela também apresenta edema, eritema, dispaurenia de penetração, apresenta prurido e o pH, quando você faz o teste, está entre 4 e 4,5. Então você vai pensar em qual etiologia. Então você vai pensar em quê? Candidíase. É uma suspeita muito comum. Já a paciente chega para você com corrimento cinza e amarelado, o odor é fétido, principalmente no coito ou na menstruação, e faz o teste da fita e o pH entre 5 e 6. Então, você vai suspeitar de qual doença? Vai suspeitar de vaginose bacteriana. Já chega outra paciente que apresenta uma vaginite, com prurido, dispaurenia, ardência. Você faz o exame, percebe uma cervicite, o corrimento é do tipo esverdeado, o odor também é fétido e o pH entre 5 e 6. Então, você vai pensar em quê? Você pode pensar também em tricomoníase. Já a paciente é uma criança ou uma paciente muito jovem, apresenta uma secreção escura ou sanguinolenta, um odor fétido, você vai imaginar que seja o quê? Um corpo estranho. Já a paciente apresenta um corrimento branco, grumoso, apresenta edema, eritema, dispareunia de penetração, prurido, faz o teste da fita, o pH entre 3,5 e 4,5, você pode pensar em quê? Vaginose citolítica. Lembrando que o diagnóstico de vaginose citolítica e candidíase é muito parecido. Então, muitas das vezes a paciente acha ou trata para candidíase e não melhora. E quando você vai analisar, trata-se de uma vaginose citolítica. Para quem ainda não conheceu, é bom dar uma estudada sobre o assunto. Mais outro caso. A paciente apresenta prurido vulvar, ardência, fissuras, ulcerações da mucosa, vesículas, apresenta pústulas também. Lembrar da herpes genital. Mais um casinho. A paciente apresenta um comportamento de risco, dispaurenia, o corrimento é do tipo purulento, o colo está edemaciado e friável. Você vai pensar o quê? Vai pensar em uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, que é o diagnóstico diferencial das cervicites. Outra paciente fala para você que faz uso frequente de substâncias alergênicas, tem ardência e prurido, você vai pensar o quê? Dermatite. Já é uma paciente mais idosa, está na menopausa, apresenta prurido, você faz exame, vê uma atrofia vaginal, você vai pensar o quê? Vaginite atrófica. Então, dando continuidade, falar um pouquinho sobre o prurido vulvar. Normalmente, o prurido vulvar não é um achado isolado. E falando agora sobre prurido vulvar, esse sintoma isolado é pouco frequente e normalmente está associado a outras patologias como dermatites, processos alérgicos, candidíase. Ele está presente também nas lesões distróficas da vulva. Também, como eu já falei, em vulvite micóticas, o paciente apresenta micoses, então pode apresentar prurido, paciente tem alergia a algum material, alergia de contato, pode apresentar prurido, mas um diagnóstico diferencial que você tem que ficar atento é o câncer de vulva. Principalmente pacientes idosas, você tem que pensar que o câncer de vulva é um diagnóstico diferencial
já que muitas das vezes é o principal ou o primeiro sintoma que a paciente vai apresentar é o prurido. Sobre os distúrbios sexuais, uma queixa muito comum é a dispareunia, que é o distúrbio doloroso durante o coito. E quando a paciente chegar com essa queixa, você tem que fazer o diagnóstico diferencial se a dispareunia é profunda, ou seja, durante a penetração, ou ela é inicial ou externa. Alguns livros falam como inicial ou externa. Por quê? Isso tudo vai mudar o diagnóstico que você vai pensar. Normalmente, na inicial externa, são patologias como candidíase e algumas alterações tróficas que vão causar essa dor inicial. Já quando a dor é uma dor profunda, isso indica que outras estruturas estão acometidas. Por exemplo, pode ser um colo com cervicite, uma infecção, uma inflamação no colo, no útero, ou até algumas doenças infecciosas como doença inflamatória pélvica. Então você vê que tem um acometimento maior. O seu raciocínio vai mudar. Sobre as disfunções sexuais, alguns livros falam sobre ela ser primária, secundária, obrigatória, ou seja, é quando a paciente não tem orgasmo ou não sente prazer em todas as relações sexuais. Pode ser circunstancial, ou seja, depende do parceiro, da situação, se está com estresse, é de vez em quando. E um distúrbio muito comum é o desejo hipoativo. São aquelas pacientes que queixam de falta de libido. E outra queixa muito comum que é a anorgasmia, que você também deve perguntar se é obrigatória ou circunstancial. Sobre a alteração dos pelos, vai ser um achado que normalmente a paciente se queixa pela quantidade ou a distribuição. Lembrar que a mulher tem um padrão de distribuição de pelos diferente do que o homem. O homem, o aspecto é mais quadrangular, retangular, e na mulher em formato de triângulo invertido. Normalmente essas alterações do pelos estão associadas a alterações endócrinas. Então você tem que investigar quais são as principais alterações endócrinas que são mais comuns. Por exemplo, os distúrbios da ovário policístico, alteração nos níveis de testosterona. Então, essas são as referências que eu utilizei. Como eu falei, esqueci de falar no começo, eu usei o Lopes, também usei o Porto, usei o Clínica Médica dos Sinais e Sintomas ao Diagnóstico, que é um livro que eu achei bem interessante. E qualquer dúvida, vocês podem falar. Espero que tenham gostado da aula. Passei por alguns probleminhas para fazer a aula, desde crise de rinite, a carro do ovo, carro da fruta, o vizinho com som alto, mas espero que tenha valido a pena, que vocês aprendam. Então, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Espero estar postando novas aulas para vocês. E acho que é só. Curtam e me sigam e até a próxima.